Ascensão através de habilidades. Episódio 177. O mundo do gigante arrogante. 3. Os gigantes eram fortes. Mesmo aqueles que não passaram por treinamento especial poderiam facilmente derrotar monstros da classe C. Mas Taizan não tinha certeza. Não se sabia se eles tinham o poder de lutar contra transcendentes como os das lendas. O deus da magia lhe dissera que uma vez os gigantes mergulharam profundamente nos mistérios da magia. Mas agora, eles não conseguiam se lembrar de si mesmos. Isso ficou evidente na reação do Senhor. A cidade, mesmo para os padrões dos gigantes, era bastante grande. Supondo que o nível de civilização dos gigantes fosse semelhante ao da era medieval da Terra. Era um território sólido. Mesmo o senhor de tal lugar não entendia corretamente a magia. Isso foi estranho. A princípio, Taizan pensou que esses gigantes estavam suprimindo a magia e negando o deus da magia. Então ele pensou que era uma missão como no campo de batalha dos deuses, onde ele teria que enfrentar aqueles que eram hostis ao deus da magia. No entanto, os gigantes não eram hostis à magia. Eles simplesmente se esqueceram da magia em si. Taizan estendeu a mão no ar. Você ativou uma flecha de gelo. À medida que a flecha congelada se materializou, um julgamento foi feito. Julgamento de controle mental em andamento. Julgamento bem-sucedido. Esse julgamento sempre acontecia quando se usava magia. É por causa disso? A razão pela qual os gigantes, que antes pesquisavam profundamente a magia, a esqueceram. Era apenas uma teoria. Mas parecia altamente plausível. Taizan cancelou a flecha de gelo. Descobrir por que a magia foi esquecida parecia importante, mas ele tinha que abordar primeiro a questão imediata. O objetivo mais importante era conquistar o direito de conhecer o rei. E como estrangeiro, ele teve que realizar uma façanha para conhecer o rei. Depois de ponderar por um momento, Taizan levantou-se. Havia um limite para pensar sentado em silêncio em uma sala. Tais questões exigiam medidas para encontrar uma solução. A noite passou e no dia seguinte Taizan saiu para a fortaleza e esperou por alguém. Logo ele conheceu um Beraki, que estava suado e com uma expressão de alívio. Ufa, foi uma luta divertida hoje também. Olá. HM, um humano? Ao descobrir Taizan, um Beraki pareceu preocupado. Não vou impedir você de vagar, mas é melhor ter cuidado. Se você não tiver sorte, poderá ser pisado. Isso não será um problema. De fato, você já derrotou o saqueador negro, então ser pisado não deveria matá-lo. Um Beraki sorriu. Sua armadura foi espancada e seu cabelo estava desgrenhado. Taizan perguntou. Você está brigando? Tenho lidado com os monstros da fenda que você viu ontem. Essas criaturas irritantes. Lutas divertidas são satisfatórias, mas são cansativas. Um Beraki estreitou os olhos. Era problemático para ele, o senhor do território, lidar com eles todos os dias, apesar de ser capaz de derrotá-los sem problemas. Não havia como saber quando outro problema poderia surgir. Ao ouvir isso, Taizan percebeu algo estranho. Você não pode bloquear a fenda em si? Taizan já havia bloqueado uma fenda roxa na terra. Mas ao ouvir as palavras de Taizan, um Beraki balançou a cabeça. Medidas temporárias são possíveis, mas não temos o poder de bloqueá-las completamente. Somente os grandes guerreiros do rei podem fazer isso, e eles estão ocupados demais para chegar a um território remoto como este. Pelas palavras de um Beraki, Taizan percebeu o que precisava fazer para conhecer o rei. Quando a próxima fenda será aberta? Abre 2 vezes por dia em horário regular. Parece que abrirá novamente esta noite. Eu irei com você então. Ao ouvir as palavras de Taizan, os olhos de um Beraki se arregalaram. Você está falando sério? Sim, não é impossível, certo? Não é impossível. Mas, você tem certeza? A preocupação encheu o olhar de um Beraki. Não houve nenhum traço de desdém ou insulto. Apenas um olhar verdadeiramente preocupado com a segurança de Taizan. Taizan sorriu. Não há necessidade de se preocupar. Naquela noite, Taizan chegou ao local da fenda seguindo os gigantes. Muitos gigantes no local da fenda olharam para Taizan com olhos preocupados. Taizan sentiu uma emoção semelhante à que sentiu em um Beraki, mas ignorou calmamente o olhar do gigante. A fenda abrirá em alguns minutos. Suspiro. Já que você insiste, não posso impedi-lo. Um Beraki suspirou. Ele planejava continuar a festa com o estrangeiro por alguns dias, mas agora se preocupava com a vida do estrangeiro. Naturalmente, ele estava preocupado. Imperturbável, Taizan fez uma pergunta. Isso é uma fenda dos deuses antigos, não é? HM, você também sabe disso? Eu vim do labirinto. Ah, agora que penso nisso, os deuses residem lá. Isso torna mais fácil de explicar. Um Beraki disse. Como você disse, os deuses antigos abriram esta fenda para arruinar nosso mundo. Eles enviam continuamente monstros para nos atacar. Criaturas bastante irritantes. Um Beraki bufou com escárnio. Ele parecia completamente acostumado com isso agora. Quando isso começou a acontecer? Não sei. O que sei é que ele existe desde antes do estabelecimento deste território. Eles têm sido um incômodo constante há mais de 1000 anos. A irritação era evidente no rosto de um Beraki. Eles não são uma ameaça significativa, mas são implacáveis e incômodos. As fendas existem apenas aqui?
Há pelo menos uma fenda perto de cada território. Isso foi estranho. Os gigantes eram sem dúvida fortes. O fato de que eles seriam capazes de concluir o modo normal sem treinamento especial ou arriscando suas vidas já era notável por si só. Mas o poder deles não era tão extraordinário. Por exemplo, eles poderiam derrotar um monstro de classe B, mas também teriam que lutar por suas vidas. Não era uma questão de ser considerado meramente irritante. Existe algum tipo de limitação? Naquele momento, a fenda se abriu. Mas a abertura da fenda foi estranha. Parecia que algo estava abrindo caminho através de um espaço estreito, fazendo com que a fenda tremesse violentamente. Umberake também nunca havia experimentado isso antes. E então, monstros começaram a emergir um por um da fenda sinuosa. Com um som crepitante. Alguns dos monstros, tendo sido exprimidos à força pela fenda, foram mutilados ou cortados. No entanto, alguns cruzaram a fenda intactos e se levantaram. Observando os monstros emergentes, os olhos de Umberake piscaram. Algo estava errado. O poder que emanava desses enormes monstros era qualitativamente diferente dos habituais. E então, uma janela do sistema visível apenas para Taizan apareceu. Monstro 91.221 apareceu. Monstro 45.441 apareceu. Monstro 51.125 apareceu. Monstros numerados de 5 dígitos. Eles eram monstros de classe B. Os monstros exalavam uma intenção de matar em relação a Taizan. Rápido em responder, essas criaturas. Percebendo a presença de Taizan, eles pareciam ter enviado monstros mais fortes do que o normal para matá-lo. Umberake, sentindo a aura incomum desses monstros, hesitou em atacar. Impacientes, alguns gigantes avançaram em direção aos monstros com um grito de guerra. Uaa! O monstro moveu seu braço gigantesco. Destruiu os porretes dos gigantes e atingiu seus peitos. Kurraki! Gigantes gritaram e caíram. Aqueles que entraram correndo depois, vendo o cenário diferente, pararam involuntariamente. Os monstros começaram a avançar lentamente. Os olhos dos gigantes ficaram vermelhos. Como você ousa? Seres exilados como você. Esses meros monstros derrotaram os grandes gigantes. Os gigantes explodiram em fúria e atacaram-nos juntos. Umberake juntou-se tardiamente. Uap! Ele balançou sua espada ferozmente. O monstro, com seus braços quadrados, desviou a espada. Clang! Eles foram repelidos um pelo outro. Os olhos de Umberake vacilaram. Os monstros que ele encontrou até agora não conseguiram bloquear sua espada adequadamente. No entanto, este tinha força quase igual. Os monstros ficaram mais fortes. Mas Umberake riu com vontade. Como senhor, a existência da fenda era irritante, mas ele era um gigante que reverenciava a força e adorava a batalha. O fato de o inimigo ficar mais forte era motivo de alegria, não de pânico. Não apenas ele, mas os outros gigantes sentiram o mesmo. Eles lutaram contra os monstros, gritando gritos de guerra apesar do sangramento. Eles não tinham medo da morte. Mas havia limites claros. Os adversários eram vários monstros de classe baixo. O único que poderia lutar contra um monstro cara a cara era o mais forte, Umberake. Os outros gigantes também atacaram os monstros juntos, mas continuaram a sofrer ferimentos, grandes e pequenos. Vendo isso, Taizan começou a se mover. Umberake, que estava gostando da batalha, ficou alarmado. Humano, afaste-se, é perigoso aqui. Ao contrário dos monstros habituais, não havia espaço para protegê-lo. Ele gritou com urgência, mas Taizan não parou seus passos. Assim que Taizan apareceu no campo de batalha, o comportamento dos monstros mudou. Afastando os gigantes contra os quais lutavam, os monstros avançaram em direção a Taizan. 3 monstros, rivalizando com os gigantes em tamanho, atacaram Taizan. Umberake tentou ajudar Taizan, mas não conseguiu se livrar do monstro à sua frente. Os monstros atacaram Taizan. Taizan empurrou levemente o punho para frente. Com um som esmagador, os monstros foram lançados voando. Os olhos de Umberake se arregalaram de choque com a visão. Agora a classe B é apenas rotina. Ele já havia derrotado monstros classe A durante seu retorno anterior. Mesmo que vários monstros de classe B o atacassem, isso não representaria um problema significativo. Eles acharam que isso seria suficiente ou foi o melhor que puderam fazer? Considerando a forma forçada como os monstros entraram pela fenda, a última opção parecia mais provável. Taizan continuou se movendo. Desembainhando sua espada, ele mergulhou no meio dos monstros. Com um som esmagador. Monstro 91.221 sofreu 2.285 de dano. Ele mergulhou sua espada. Esquivando-se do braço descendente do monstro, ele lançou uma flecha de gelo, perfurando-o. Ao mesmo tempo, uma sensação desagradável invadiu sua mente, mas ele se livrou dela. Então são essas coisas, afinal. O desconforto que sentia cada vez que usava magia se intensificava. Mas não foi significativo o suficiente para atrapalhá-lo, então Taizan continuou a enfrentar os monstros. Umberake e os outros gigantes assistiram à batalha de Taizan com expressões estupefatas. O que é isso? Eles sabiam que Taizan era forte, mas achavam que ele estava apenas no nível de um estrangeiro fraco.
muito abaixo do de um gigante. Eles acreditavam que ele havia derrotado o saqueador negro explorando seu descuido devido ao seu pequeno tamanho, e não em uma luta séria. Esse não foi apenas o seu próprio pensamento. Todos os gigantes acreditavam assim. Eles eram os seres mais fortes do mundo. O labirinto, onde residiam os deuses, não tinha importância para eles. A magia não era nada para eles. Eles desprezavam o mundo exterior, desvalorizando seu nível. Sem interação com o mundo exterior, os seus preconceitos tornaram-se gradualmente a sua realidade. Mas agora, bem diante dos seus olhos, essa percepção estava sendo destruída. Você ativou Thunderbolt. Relâmpagos perfuraram os monstros. A própria magia que eles desprezaram estava causando dano efetivo aos monstros contra os quais lutavam. Com um som esmagador. Um monstro caiu assim. Um Berak, voltando à realidade, cerrou os dentes. Somos gigantes. Eles não podiam simplesmente ficar parados e deixar um humano cuidar de tudo. Sacudindo o choque, ele gritou. Gigantes, vocês vão apenas assistir esse pequeno humano cuidar de tudo? Os olhos dos gigantes brilharam. Seu orgulho os elevou. Depois disso, foi simples. Mesmo Taizan sozinho poderia ter derrotado todos eles. Mas com a adesão dos gigantes, os monstros foram rapidamente eliminados. Sua ascensão da alma foi ativada. Proficiência em habilidades aumentada em 1%. Graças a derrotar vários monstros de classe B, sua proficiência total aumentou em 4%. Foi uma colheita decente. Um Berak olhou para Taizan com olhos vacilantes. Você é. Antes disso, Taizan ficou na frente da fenda roxa. Um Berak dissera que apenas os grandes guerreiros do rei poderiam acabar com a ruptura. Taizan enfiou sua espada na fenda. A fenda se torceu descontroladamente, resistindo a Taizan. Foi uma visão estranha, como se a própria fenda gritasse, mas Taizan a dominou com sua força. Eventualmente, a fenda retorcida se rendeu a Taizan e desapareceu. Os gigantes, observando isso, ficaram surpresos. Isso é suficiente para conhecer seu rei? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.